Salve, salve! Muita paz e muita luz. Estamos aqui com mais uma oportunidade de aprendizado mútuo. Vamos falar um pouco sobre diferenças Umbanda, Candomblé e Kardecismo. Tá? Estamos aqui com o livro Doutrina e Teologia de Umbanda Sagrada, do mestre Rubens Saraceni de Ogum, da editora Madras. Lembrando que não estou ganhando nenhum centavo para fazer propaganda de livro nenhum, nem de nada, nem de ninguém. O objetivo aqui, esses livros são doados para o nosso projeto. A gente pede aqui, as pessoas mandam o livro para que a gente incremente nos cursos. Você também pode estar entrando em contato conosco pelo DDD 11, telefone 6551-9042, e perguntando qual livro nós estamos recebendo no momento, porque às vezes tem livros que as pessoas mandam repetido, né? Então, até para evitar volume e tal, às vezes dá até para fazer trocas com outras pessoas que não tem aquele e tem outros. E às vezes não, e fica muito tempo sem a gente dar um destino para ele. Então, entre em contato com a gente para saber qual livro você pode estar doando. Aceitamos todos os livros que falam de religião, independente da religião. A gente recebe livro de Testemunho de Jeová, livro de judaico, islamismo, todo tipo. Tá? Todos contribuem de uma forma ou de outra para os nossos estudos e trabalhos, para a gente estar trocando informações. Se tiverem aí livros também de Umbanda, entre em contato com a gente para saber como fazer para esses livros chegarem até nós. E tem alguns títulos que a gente precisa também. A pessoa puder estar nos enviando, vai nos auxiliar muito, tá bom? E aqui, desde já agradecemos ao doador desse livro, tá? E vamos lá, capítulo 2, diferenças Umbanda, Candomblé e Kardecismo. Muito bem, vamos fazer uma leitura aqui. Sabemos que a Umbanda não é Candomblé nem Kardecismo. A confusão é grande, pois Candomblé é religião de culto aos orixás e Kardecismo é religião de trabalho. E Candomblé é uma religião de culto aos orixás. Vou ler de novo aqui. A confusão é grande, pois o Candomblé é religião de culto aos orixás e Kardecismo é religião de trabalho com os espíritos, ambos calcados no fenômeno mediunidade. Encontramos na Umbanda aspectos das duas, assim como de tantas outras, para um observador mais atento, mas o fato de ter algo em comum não quer dizer que podemos adotar por livre e espontânea vontade as práticas e filosofias religiosas delas, trazendo-as para dentro de nossos terreiros ou centros, pois a Umbanda possui filosofia e práticas próprias que são observadas e trazidas à luz por intermédio dos espíritos guias. Sim, nós também cultuamos os orixás, mas de forma diferente do ancestral culto africano, pois os vemos sob outro ponto de vista. Se fosse para ser igual, não haveria se fundar outra religião, simplesmente o adotaríamos. Bom, continuando. Na outra linha diz assim, os guias na outra página, no penúltimo e no último parágrafo. Os guias de Umbanda têm extrema afinidade de conhecimento das manipulações de elementos da natureza e processos magísticos, e motivo pelo qual possuem toda uma variedade de recursos, como o uso do fumo, das velas, pontos riscados, ponteiros, otás, pedras, cristais, guias, banhos, defumações, etc. O que muitas vezes é visto como um atraso religioso, na verdade, esconde, entre aspas, toda uma riqueza jamais imaginada pelo leigo crítico. Quando se fala em leigo crítico aí, está falando, até entre aspas ele cita, do leigo crítico destrutivo, aquele que não se aprofunda, não entende, não quer saber, e pior, se sente superior. Se sente muito superior a todos, né? Tem um tipo de pessoa que frequenta determinadas doutrinas e eles acham que o modo deles praticarem as relações com a espiritualidade os faz melhor do que todo mundo por se absterem de velas, de certas práticas, sendo que simplesmente essas práticas, esses elementos utilizados na Umbanda, o fumo, a pólvora, a vela, determinados alimentos, muitas vezes, cores diversas, e tantos outros apetrechos, olho de boi, olho de cabra, fava de aridã, e tanta coisa.
tem todo um fundamento por trás que em nenhum momento tem conotação com baixo espiritismo, conforme passado por alguns. O que nós sabemos é que existe uma espécie de racismo religioso, embora muitos não concordem com esse termo, e tudo o que tem matriz negra é considerado inferior e baixo. Por quê? Porque algumas doutrinas elas foram fundadas dentro de um meio branco, elitista, e quando elas chegaram em outros países, elas foram principalmente chupadas, absorvidas por esse mesmo meio branco e elitista. Nada contra quem é branco, até porque eu sou classificado como branco também. Porém, tenho pessoas negras na minha corrente genética e tenho muita satisfação em saber disso e dizer isso para as pessoas. Não podemos deixar de prestar atenção nesse detalhe discriminatório, quando tudo que é de religião matriz vai ter uma crítica, é do diabo, é inferior, é baixo, é desnecessário. Preste atenção nisso. Se não tem um racisminho religioso por trás disso tudo. Comece a observar. Aí tem uma parte aqui, continuando o subtítulo, que diz assim, 2.1 Banda / Candomblé. Vamos dar um salto já para a página 21, que faz parte do mesmo subtítulo, que diz assim, no primeiro parágrafo da página 21, diferenças entre Umbanda e Candomblé. Mais simples é começarmos dizendo o que há em comum entre a Umbanda e o Candomblé, porque a incorporação mediúnica e o culto aos orixás, esses já renovados pela Umbanda. Quanto às práticas e rituais, são diferentes. Enquanto na Umbanda as consultas são feitas através dos espíritos, caboclos, pretos velhos, baianos, exus, etc., no Candomblé as consultas são feitas através do jogo de búzios ou Ifá, não aceitando a comunicação de espíritos, eguns, sendo, portanto, vetada a sua incorporação. Essa é a principal diferença, visto que as outras mais são pertinentes à atuação das entidades guias em seus trabalhos na Umbanda e aos rituais internos do Candomblé. Então, assim, dificilmente você vai encontrar num Candomblé, você chegar lá e tem um caboclo incorporado, um preto velho dando consulta, entendeu? Dificilmente. Se você encontrar, é porque ali é um centro de um bandomblé, tá? É um centro de um bandomblé, não é um centro de umbanda. Tá? Se você vê, for num terreiro de candomblé e vê médium incorporado lá dando consulta, é um bandomblé. Tá bom? Então, assim, você quer dar umbanda, não tem que se preocupar e nem ficar se comparando com os métodos iniciáticos feitos pelo seu irmão do candomblé. Por quê? Às vezes as pessoas têm aquela impressão assim, tem muita gente que o candomblé é mais pesado, é mais forte, o umbanda é mais leve. Não tem isso. Não tem isso. Isso vai depender muito da casa que você vai visitar. Por exemplo, há magos, há mestres, sacerdotes que trabalham com um tipo de energia em suas casas, em seus centros, e que por isso eles conseguem congregar ali em torno de si, eles conseguem congregar um quanto de energia, muitas vezes mais densa, pelo tipo de trabalho que eles enfrentam, que dá a impressão do trabalho ser mais pesado. Por quê? Porque eles têm capacidade. Às vezes, por exemplo, você vai num terreiro em que o sacerdote ali, seja do candomblé ou da umbanda, além de ser um médium às vezes, de incorporação ou de evidência, ele também tem uma condição de efeitos físicos, uma mediunidade de efeitos físicos muito forte. Calha, semelhante atrai semelhante, de atrair mais gente que é médium de efeitos físicos ali. Então, com todos aqueles elementos que eles já manipulam, mais a mediunidade de efeitos físicos, que também é bem impactante nesse plano, quem vai ali sente, nossa, aqui o negócio está pegando. E sai falando, olha, o terreiro ali, o negócio é pesado, é forte, tanto pesado para o mal quanto pesado para o bem. Né? No sentido de sentir a força na matéria mesmo ali. Você sente as coisas e fala, nossa, aqui o negócio está... Até quem não é da religião, muitas vezes fala, nossa, ali o negócio é brabo. Nem sempre o brabo no sentido ruim. Então vai muito do que manipula-se ali e do tipo de médios que tem ali. Não tem a ver com o umbanda é mais pesado, o candomblé é mais pesado.
É claro que algumas pessoas, devido irem muitas vezes num ritual de candomblé, onde tem ou presenciam o resultado dos cortes feitos ali, sai, usando esse termo, um candomblé mais pesado, porque dificilmente na Umbanda você vai ver cortes expostos ali. Quando tem, geralmente é escondido. Aliás, Umbanda não tem corte de jeito nenhum. Quando tem é porque o terreiro também tem um lado quimbandeiro, mas faz de modo bem velado e escondido. Pode até mostrar, filmar, da notícia que faz, mas dificilmente você vai chegar lá e encontrar o bicho morto. É raro, pode acontecer, mas é raro. E quando isso acontecer na Umbanda, não é Umbanda pura ali. Tá mesclado com Quimbanda, o que também não tem problema nenhum, tá? Em nenhum momento eu tô criticando quem mistura Umbanda com Candomblé, Umbanda com Quimbanda, não, mas que fique claro, isso aqui não é Umbanda, isso aqui é tal coisa. Porque as pessoas adoram fazer confusão e vão fazer confusão. Né? Adoram. Então, você não fique se sentindo mal porque o seu irmão ficou na camarinha 7 dias, 14, 21, depende do regimento da casa ali, da nação e outras coisas. E você sai se sentindo inferior, porque muitas vezes sua iniciação foi totalmente diferente. Por que existem religiões que existem ritos iniciáticos um pouco mais puxados? Porque aquelas pessoas, devido aos seus compromissos encarnatórios, ao longo das suas vidas, abriram mão ou exageraram em algum tipo de situação magística e precisam passar por aquele tipo de ritual, seja para depurar e cortar algumas coisas que ela vem carregando de outras vidas, ou ela precisa fazer conexões mais intensas com o lado espiritual dela. Ou por excesso de falta, por excesso de coisas incrementadas ao longo das suas passagens encarnatórias, precisa ter esse tipo de religião, cujos ritos iniciáticos são bem severos, são bem exigentes, a ponto de recolher a pessoa numa camarinha, né? Num oró, que é o recolhimento da pessoa num quarto separado. Isso não tem nada a ver com ser mais forte ou ser mais fraco. Tem a ver com conexões e desconexões. E se até agora não deu certo você ir para a camarinha, seja da religião que você for, ou nunca as suas entidades permitiram que você fosse, por você ser da Umbanda ou de outras modalidades, porque você não tem necessidade de passar por aquilo. Tem muito a ver mais com necessidade do que com poderes. Estar numa camarinha ou não numa camarinha. Nada a ver com saiu de lá mais poderoso ou mais fraco de uma camarinha. Não. Tem a ver com alguém que quitou algo que estava em excesso ou abaixo. Tá bom? É essa a ideia. É essa a ideia. Bom, continuando aqui ainda na página 21. Ainda na página 21, nós temos aqui o tópico 2.2, Umbanda / Kardecismo, que diz assim, diferenças entre Umbanda e Kardecismo. A diferença entre a Umbanda e o Kardecismo é que a primeira é um trabalho de resgate das religiões e tradições naturais, assentado na mediunidade e incorporação e com origem nos próprios orixás, os quais aparecem de forma renovada como divindades de Deus, presentes em tudo e em todos os lugares, e por isso vistos como forças da natureza, tendo nos seres encantados, nos espíritos, a sua manifestação mediúnica. Lembrando que o candomblé é politeísta, a Umbanda é pluriteísta. Nós já explicamos isso em outros vídeos aqui desse curso de sacerdócio. Tá? Busca lá informações sobre pluriteísmo. Inclusive tem um vídeo especificando exatamente esse termo. Monoteísmo, politeísmo e pluriteísmo. Tá? Busca lá, aqui no nosso canal. Se você não achar, procure bem. Né? Coloque lá, canal Hernani Douglas no YouTube. Pluriteísmo, coloca assim, o sistema aí vai te direcionar para lá. Ó, a Umbanda tem muitas faces e facetas, englobando em si muitos aspectos. E um dos que mais chama a atenção é a sua atuação no campo da magia, visando a combater o mal que a muitos aflige, por conta da magia negativa manipulada pelo baixo astral. Então, você vai ver aí que as entidades que vêm na Umbanda, elas vêm com um sentido muito, elas vêm numa frequência muito socorrista, vêm auxiliar, vêm limpar, vêm fazer o serviço pesado que em muitos lugares você não vai achar esse serviço. E quando achar, muitas vezes cobra muito caro. A Umbanda geralmente atende gratuitamente
Acho que você já viu umbandas que coloca assim, às vezes na plaquinha ou nos métodos de anunciar os trabalhos. Tal dia, desmanchamento de trabalho com a entidade fulano com tal linha. Ali o máximo que vão te pedir é vela, alguma coisa para você levar para ajudar nos trabalhos, até porque o pessoal nem sempre tem condição de ficar pondo do bolso tudo que precisa, né? Mas dizer assim, olha, fui lá desmanchar um trabalho de magia negra lá na Umbanda, saí de lá estuprado financeiramente. Mas você vai encontrar casa que te estupra, não de Umbanda. Tá? Também não estou dizendo qual é a religião que faz isso. Não estou dizendo. Às vezes nem religião tem, viu? O cara me faz uma mistureba lá e você nem sabe o que é e a pessoa está lá te enfiando a faquinha e rodando. 2.3, subtítulo 2.3, Umbanda, as 4 correntes da Umbanda. Aí está aqui, ó, dos elementos formadores das bases de Umbanda surgiram as principais correntes religiosas, as quais interpretamos assim. Primeira corrente, formada pelos espíritos nativos que aqui viviam antes da chegada dos estrangeiros conquistadores. Esses espíritos já conheciam o fenômeno da mediunidade de incorporação, pois o xamanismo multimilenar já era praticado pelos seus pajés em suas cerimônias. Ele já acreditava na imortalidade do espírito, na existência do mundo sobrenatural e na capacidade de os mortos, entre aspas, interferirem na vida dos encarnados. Também acreditava na existência de divindades associadas a aspectos da natureza e da divina criação. Tinham um panteão a qual temiam, respeitavam e recorriam sempre que se sentiam ameaçados pela natureza, pelos inimigos ou pelo mundo sobrenatural. Também acreditavam na existência de espíritos malignos e de demônios infernais, mas sem elaboração da religião cristã que aqui se estabeleceu. Então, os demônios infernais dos indígenas pré-colombianos, por exemplo, os ameríndios, não eram demônios no sentido assim de diabólico, porque isso é coisa que vem do judaico-cristianismo, né? Eles tinham a ideia de que existiam espíritos de baixo calibre evolutivo e que agiam tal qual os diabos judaico-cristãos, mas não com essa conotação, tá? Há uma questão antropológica aí. Segunda corrente. Os cultos de nação africana, sem contato com os nativos brasileiros, tinham essas mesmas crenças, só que mais elaboradas e muito bem definidas. Seus sacerdotes praticavam rituais e magias para equilibrar as influências do mundo sobrenatural sobre o mundo terreno e também para equilibrar as pessoas. Acreditavam na imortalidade dos espíritos e no poder deles sobre os encarnados, chegando mesmo a criar um culto para eles, um culto de Egungun, dos povos nigerianos. Lembrando que desencarnados são Egunguns. Um dia, quando eu e você desencarnarmos, seremos Egunguns. Egum, E-G-U-M de Maria, Egum é um orixá. Né? Tem gente que tem o hábito de, eu uso um contra Egum, certo? Seria contra Egungun. Tá? Que é aquela cordinha no braço, umas têm búzios, outras não têm. Uma questão aí, né? De linhagem com orixá, tem búzios por causa do orixá Ifá, Baluaê, ou Baluaê e alguns. Também cultuava os ancestrais por meio de ritos elaboradíssimos que perduraram até hoje, pois são uns dos pilares de suas crenças religiosas. Sua cultura era transmitida oralmente de pai para filho, na forma de lendas, preservando os conhecimentos muito antigos, como a criação do mundo, dos homens e até eventos análogos ao dilúvio bíblico. A Umbanda herdou os cultos de nação afro e seu vasto panteão divino, e tem no culto das divindades de Deus um dos seus fundamentos religiosos, tendo desenvolvido rituais próprios de religamento do encarnado com a divindade regente. O panteão divino dos cultos afros era pontificado por um ser supremo e povoado por divindades que são os executores e manifestadores dele, com D maiúsculo, do orixá central, junto aos seres humanos, assim como são seus auxiliares divinos que o ajudaram na concretização do mundo material, demonstrando-nos que, de forma simples, tinha uma noção exata, ainda que limitada por fatores culturais, de forma como se nos mostra Deus e seu universo divino. Terceira corrente. Então, aqui está falando do modus operandi que na África cultuavam os orixás, o que é respeitado pelos umbandistas, porém, aqui temos uma outra conotação, na Umbanda. Terceira, formada pelos kardecistas de mesa, que incorporavam espíritos de índios, de ex-escravos negros, de orientais, etc., criaram a corrente denominada Umbanda Branca, entre aspas, nos moldes espirituais, mas na qual aceitavam a manifestação de caboclos, pretos velhos e crianças. Esta corrente pode ser descrita como um meio termo entre o espiritismo, os cultos nativos e afros,
pois se fundamenta na doutrina cristã, mas cultua valores religiosos herdados dos índios e negros. Não abre seus cultos com cantos e atabaques, mas sim com orações a Jesus Cristo. As suas sessões são mais próximas dos kardecistas que das umbandas genuínas, que usam cantos, palmas e atabaques. Seus membros se identificam como espíritas de Umbanda. Era a Umbanda do Pai Zélio no começo. Tá? Todos sabem que o Pai Zélio ele vem de uma corrente kardeciana, kardecista mesmo, bem radical, na qual ele não concordava, e lá por uma questão de desentendimentos, porque quando baixavam pretos velhos, caboclos, boiadeiros, em alguns médios lá na federação, numa determinada federação de uma determinada cidade, de um determinado estado brasileiro, os caciques lá daquela doutrina simplesmente falavam: vocês não podem se manifestar agora, que aqui é só espírito de luz. Venham na próxima sessão na parte dos espíritos sombrios, tá? Porque agora não. E o que eles alegavam? Os caboclos, pretos velhos, boiadeiros eram espíritos incultos, que não dominavam a forma culta da língua portuguesa, portanto eram seres inferiores, não deveriam vir entre os espíritos de luz. Aquilo foi causando uma comoção entre algumas pessoas, no qual tomaram partido em favor desses espíritos e falaram: eles não são atrasados, atrasados são vocês. E aí, quem já conhece a história sabe que a partir daí surgiu esta Umbanda aqui, chamada de Umbanda Branca. Tá? E depois foi ganhando forma, porque foram entrando elementos afro-indigenistas nessa Umbanda Branca, dando origem a Umbanda Omolocô, tá? Que hoje alguns chamam de Umbanda Ubuntu, que é aquela Umbanda onde tudo é bem-vindo, com fundamento, é claro. Aqui você vai encontrar ritos orientais, asiáticos, africanos, ameríndios na Umbanda Ubuntu. Tá? Muito pouco falada essa Umbanda Ubuntu, que é parecida com o Molocô. O Molocô é aquela Umbanda na qual inseriram atabaques, culto a Exu, oferendas, guias no pescoço e outras coisas. Né? A Umbanda Ubuntu é bem parecida, só que ela dá uma abertura bem grande. Na Umbanda Ubuntu é normal você encontrar, por exemplo, você está ali numa gira de caboclos, e na mesma gira de caboclos, num dia eles fazem uma gira só para todo mundo. Eles fazem uma gira só para todo mundo. Na mesma gira tem um médium incorporado a um caboclo, no outro médium incorporado a um marinheiro, um cigano, e tudo dá certo no final. Não quer dizer bagunça, tá? Não quer dizer bagunça. É uma das umbandas que eu mais gosto, por sinal, é um Ubuntu. Tá? E não necessariamente toca atabaque. Tá? Não, Molocô geralmente vai bater atabaque. Na Umbanda Ubuntu nem sempre vai tocar, às vezes é no gogó e na palma da mão ali. Não necessariamente eles fazem a gira convencional. Mas é muito bonito o trabalho. Quarta corrente. Aqui fala, né, sobre... diz assim: dentro da Umbanda, estou na página 23, tá? Dentro da Umbanda, o uso da magia branca ou magia positiva se disseminou de forma tão abrangente que se tornou parte da religião, sendo impossível separar os trabalhos religiosos e espirituais puros dos trabalhos espirituais mágicos, é verdade. Estas são as principais correntes religiosas e doutrinárias que formam as bases de Umbanda, e isso sem falarmos do sincretismo religioso pela qual a religião católica nos forneceu as suas imagens, que colocadas em nossos altares facilita o processo de transição de católicos para a Umbanda. O que eu sou totalmente a favor do sincretismo, né? Porém, acho um pouco desnecessário, embora eu seja a favor. Eu gosto muito quando eu chego num terreiro e vejo lá todas aquelas imagens de santos católicos. Eu acho isso muito bom, até porque eu tenho devoção por muitos santos católicos, venho de família de formação católica, e acho isso muito interessante e totalmente inofensivo. Só que eu deixo bem claro, por exemplo, São Jorge, que você vê ali no altar de Umbanda, não é Ogum. O São Sebastião, que você vê ali, não é Oxóssi. A Santa Bárbara, que você vê ali, não é Yansan. Que fique muito bem claro, tá? Porque o sincretismo ele foi muito importante numa época de perseguição religiosa. Hoje não é mais necessário, do jeito que se faz, não. Mas sempre vai haver sincretismo religioso. Todas as religiões consideradas, inclusive, matrizes de outras, são sincretismo de uma série de cultos que não existem mais e que ficaram perdidos na história. Aí abafa seu caso e passa aquela religião como religião original, sendo que não, ela é fruto, sim, de uma série de cultos que ficaram perdidos no tempo e no passado. Tá? Todas são assim. Cristianismo, judaísmo, islamismo, todas trazem elementos fortes de cultos extintos. Então, sincretismo sempre vai existir. É que nos moldes que existiu o sincretismo de Umbanda no passado, hoje não precisa mais. Tá?
Mas não tem problema nenhum você ter a devoção ao seu santo católico. Não tem problema nenhum. Isso não faz da Umbanda melhor nem pior. E ficamos por aqui hoje, tá? Adquira o livro Doutrina e Teologia de Umbanda Sagrada, editora Madras, do mestre Rubens Saraceno de Ogum. Eu sou Hernando Oxóssi Soroquê. Que Deus te abençoe muito, em nome de Jesus, Maria e José, que você siga na paz, na luz, na proteção, com muito axé. Que assim seja. Vamos seguindo junto. Muito axé. A turma do Pai Zélio.